Olá, Erasmo e Ariane, sejam bem-vindos mais uma vez. E estamos estudando Daniel, Daniel, capítulo 3 hoje. Você de casa que nos acompanha pode abrir lá em Daniel. Obrigado a Kisa pelo auxílio aqui. Louvor também a Sara, nos auxiliando. Agradeço vocês. E hoje a mensagem é em Daniel capítulo 3. Ontem eu estava conversando com Erasmo e Carlos sobre a gente marcar para sair os casais para um restaurante e ter um tempo juntos, né? Aí eu falei com eles, rapaz, a gente pode combinar menos qual mês? Dezembro. Menos dezembro em restaurante. Por quê? Lotado, confraternização. Eu fui com a Daniela no último dezembro, eu fiquei arrependido, e ela também, né? Mas aquelas confraternizações de final de ano, de empresa, sempre lota esses ambientes, né? Eles aproveitam para esse tempo aqui. E eu lembrei também lá em Maceió. Maceió, uma grande empresária lá, ela começou a frequentar a nossa igreja. E frequentou a igreja, nos recebeu para estudos bíblicos no apartamento dela. Ela dava grandes doações na igreja, uma mulher muito rica e poderosa, empresa grande, de renome lá em Maceió. E ela, né, como outras empresas, ela sempre patrocinava também aquelas confraternizações de Natal, fim do ano, né? E como ela estava chegando na igreja, o pastor estava indo fazer estudo, então ela, pastor, gostaria de lhe convidar para o senhor fazer um estudo bíblico na confraternização da minha empresa. E um dos nossos pastores, ele foi convidado para essa confraternização para levar a mensagem da palavra de Deus. Só que para agradar a todos, e principalmente a ela mesma, né, a dona daquela empresa, além de chamar o pastor, chamou também quem? Um padre. Então, além de chamar o pastor, chamou o padre também. Então, o padre benzia, né, e falava sobre o Natal com Maria, a mãe de Deus. Aí depois o pastor, por sua vez, aproveitava com a palavra de Deus para falar sobre Jesus, o Filho de Deus, né? E, rapaz, não era nada combinado, não, entre os dois líderes, né? Eles chegavam lá, a coisa era pega de surpresa mesmo. Mas cada um aproveitava a oportunidade para anunciar o que criam, né? Então, eles anunciavam, o padre anunciava Maria, mãe de Deus, e o pastor anunciava Jesus, o Filho de Deus, né? Então, eu pensava nos funcionários daquela empresa, né, que eles eram obrigados a ouvir os dois líderes religiosos. Estavam lá o padre e o pastor em submissão àquela patroa poderosa, exigente. Então, vocês vão ouvir, né, ouvi-los. Aí também penso, além da autoridade dela, o orgulho, né, arrogante, que ela queria fazer uma média. Eu pensava que ela queria fazer uma média com Deus, para no dia que chegar no encontro com Deus e dizer para Deus, Senhor, eu agradava a todos. Porque tem pessoas assim. Eu conheci um homem lá em Fortaleza, eu evangelizava ele, já era um senhor de idade.
E eu dizia, seu Pedro, aceita Jesus? Ele disse, não, eu não posso. Ele estava frequentando a nossa igreja. Mas eu não posso sair da minha religião, eu passei a vida inteira servindo como um coroinha. Mas eu não vou deixar de frequentar a sua igreja. Porque no dia, ele pensava assim, ele dizia isso, no dia que eu chegar na presença de Deus, e que Deus me cobrar, dizer, ei, você estava errado indo para a igreja dos crentes. Ele disse, não, mas eu nunca abandonei minha religião católica. E se ele apanhasse por conta da religião, ele disse, não, mas eu ia para a igreja dos crentes. Então eu achava assim, que existe esse tipo de pessoas para agradar gregos e troianos, né? Então, fazia os dois, vamos agradar e vamos aqui levar a mensagem do padre e a mensagem do pastor. Então, após aquele estudo da semana passada, em Daniel 2, né, e ouvi as palavras do rei Nabucodonosor, que disse, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e aquele que revela os mistérios. Quando a gente ouve isso do rei, podemos pensar que o rei teria sido humilhado naquela ocasião, diante de Daniel, e que realmente queria estar bem com Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Daniel. Mas seu testemunho, inicialmente, parecia que realmente ele tinha se arrependido. Puxa, Nabucodonosor aqui parece um arrependido mesmo, né? Falando do Deus de Daniel, Deus dos deuses. Mas tem algumas conversões, irmãos, que têm chegado de uma forma instantânea, né? E emocionais que não são reais. Então, tem gente que se apresenta como movido emocionalmente, mas não realmente resolvido, né, espiritualmente, no seu coração. E foi o que aconteceu aqui com o rei Nabucodonosor. Então, esse rei, ele fez uma grande imagem, agora, no capítulo 3, obrigou a todos os crentes pagãos para uma inauguração. Caso contrário, se não fosse naquela inauguração, se fosse comprovada a desobediência às ordens do rei, então as pessoas eram condenadas à morte. Aí veja o que diz aqui o capítulo 3, verso 1, acompanhem comigo. Diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música,
Os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E em todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns dos judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda música, espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Daniel aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e provaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor:
Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Vamos orar? Pai querido, estamos diante da sua palavra. Essa porção maravilhosa em Daniel 3, profeta do Senhor, que deixou registrado no Antigo Testamento, e através, ó Deus, desse fato que o Senhor falará aos nossos corações hoje à noite. E nós rogamos ao Teu Santo Espírito que nos ajude a refletir na sua palavra e também tirar lições para as nossas vidas. Que essa palavra, que essa mensagem seja aplicada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações e nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Muito bem, o Deus que intervém, né? Deus que entrou no meio e protegeu esses três irmãos, esses três crentes aqui, esses três servos de Deus. Então, estudamos na semana passada, o capítulo 2, a imagem descrita, né, que era imensa e de extraordinário esplendor, que representava o governo dos homens. Vocês lembram, né? Vimos essa imagem aqui, cabeça de ouro, tórax de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e barro e os pés, né? E foi destruído, né, por uma pedra lançada sem auxílio de mão. E essa pedra quem é? Jesus, o seu reino, que será estabelecido, né? Agora aqui no capítulo 3, né, vimos aqui, parece que o rei Nabucodonosor teve aquele sonho daquela imagem, e ele diz, não, eu vou inaugurar o meu reino, o meu império, eu como cabeça de ouro, né, e como Daniel tinha falado, que era eu, então eu vou inaugurar o meu império, fazendo o quê? Uma imagem, que o irmão Carlos vai colocar para vocês verem ali na tela, né? Mandou construir uma imagem que simboliza as falsas religiões, né, dos homens. Então, aqui no capítulo 3, né, o primeiro império mundial, o império de Nabucodonosor, o império babilônico, inaugurou esse império com uma estátua, né? Ele mandou fazer para ser adorada por todos os habitantes da terra, todos os povos, línguas e nações. Então, a palavra de Deus fala também que nos últimos tempos haverá uma estátua que será erguida também para adoração. E a gente vai ver isso mais tarde. E a Bíblia diz, né, esses homens estavam enrascados, porque a Bíblia diz que devemos submeter às autoridades. Devemos submeter, porque elas foram instituídas por Deus. E agora? Eles estavam no dilema, vamos obedecer a Deus ou ao rei Nabucodonosor? Né? Vamos fazer o quê? Então, sabemos também que a palavra de Deus fala sobre uma hierarquia. Quem está acima de todos? É o nosso Deus, soberano. Acima, devemos fidelidade, né, antes de qualquer autoridade humana. Então, se é de obedecer a Deus ou qualquer outra autoridade, devemos obedecer a quem? A Deus.
Nós não vamos nos encontrar nesse dilema um dia. Né? E as autoridades podem ser o pai, a mãe. Os jovens vão, puxa, eu vou obedecer a Deus ou meus pais? Quem está acima? Deus. Às vezes o pai vem com autoridade e uma ordem que o jovem bíblico que está lendo as Escrituras diz, pai, mas eu não posso fazer isso. O que o senhor está me pedindo? Ir lá fora, atender a campainha e dizer que o senhor não está em casa? Você está me pedindo, pai, eu dizer para aquela pessoa, você está me pedindo, mãe, dizer para a pessoa, olha, diga que eu não estou em casa, não. Isso é o quê? Mentira. E isso é contra Deus. Então, eu vou obedecer a Deus. Aí você vai ser castigado. Estou pronto para ser castigado. É o quê? Fornalha, pisa, né? Vai ser o quê? Eu vou tirar, tudo bem. Vou submeter. Às vezes, no trabalho, o patrão faz uma coisa dessa. Né? Olha, vai ter... Agora tem o quê? Muito São João, né? Então, os patrões dizem aí, nós vamos fazer aqui um tipo de adoração dessa aos santos, né? Aí, peraí, olha, deixa eu falar sobre minha fé. Eu não vou submeter isso aí, não. Né? Ou você vai perder o emprego. Então, situações assim. Né? A gente acha que só acontece assim, mas no dia a dia, a nossa fé está sendo testada, provada. E o poder divino aqui, irmãos, pode sobrepujar o orgulho humano e oferecer livramento, né, para os servos fiéis. Então, o que a gente vê aqui nos primeiros versículos, né? Um orgulho arrogante do rei ao exigir a adoração para uma estátua que ele construiu. Não foi isso? Eu quero adoração, eu construí a estátua, eu quero adoração de todos. E essa estátua aqui foi construída, ela é bem desproporcional. Se fosse o Elídio fazendo, ele não ia fazer um negócio desse, um tipo de estátua dessa. Porque a Bíblia diz no versículo 1 que era, olha a medida ali, Elídio, a altura 27 e largura, aqui, ó, isso aqui, a largura, é isso aqui, 2,70 por 27 de altura. Menina era um pau, né? Alto e assim bem fino, né? Então era uma falta de estética mesmo, né? Aí o local diz que era na planície de Dura, ainda não foi localizado pela arqueologia, né? Mas as autoridades, os povos foram convidados para essa inauguração. Qual teria sido a motivação de Nabucodonosor fazer isso aqui? Primeiro, é uma motivação política, né? Então, unificar o seu império através de quê? Da religião. Unificar o império através da religião. Qual é a religião do Brasil que predomina? Católica. Então, nós somos conhecidos como o país mais católico do planeta. Do planeta. Qual é o país mais católico do planeta? Brasil. Quantos por cento da população se dizem católico? 60% da população. 65%, 60%. São católicos. Você pode ver, viajando, vai para os interiores. Aqui, quando você entra numa cidadezinha, o que tem? Imagem tremenda, alta, para chamar a atenção. O nosso estado, Sergipe, é um dos estados mais católicos, idólatras, que existe no nosso país.
É por isso que Deus está mandando missionários para cá, para evangelizar. Aí, pastor, eu não vejo esse catolicismo todo, não. Vai lá, pesquisa. Pesquisa. Né? Lá mesmo, lá em Atalaia, tem uma igreja católica, a imagem maior do que a igreja, na frente. Então, o povo católico, né? Então, ele unificou a questão política, né? Ele unificava o seu império através da religião. Eu estava conversando com uma senhora católica, nossa vizinha, e convidando ela para um chá lá em casa. E ela disse, não, acabei de vir da igreja, e aquele negócio todo. E a gente falando, eu disse, olha, você sabia que o dono da terra brasileira é a Igreja Católica? Cada pessoa paga um imposto e não sabe, pelo terreno que compra, a Igreja Católica, uma porcentagem vai para a Igreja Católica. Né? Você acha que, não estou pagando não vem dizendo não, mas está lá embutido. Né? A terra, ela disse, não, eu não sabia disso. Pois é, eu já me informei com imobiliárias e tudo, eles dizem, tem esse impostozinho que, quando você compra um terreno, está embutido, vai direto para o catolicismo. Né? Então, outra motivação era pessoal mesmo, demonstrar o seu orgulho, né? Sua autoridade, seu poder, orgulhoso. E a outra motivação era religioso mesmo, ele era fanático, ele era supersticioso, né? Ele teve aquele sonho com a imagem, chamou, aí Daniel veio, interpretou, e o que foi que ele fez no dia seguinte? Construiu. Então, esse era Nabucodonosor. Então, o orgulho arrogante do rei, mas esse orgulho ele foi confrontado por Deus, né, por meio do desafio consciente daqueles 3 jovens que eram servos de Deus, que eram fiéis a Deus. E qual era a situação aqui dos jovens? Né? Eles não viam nada demais ir para a solenidade. Não, é uma obrigação política. Eu faço parte. Eu faço parte do império, né? E o rei, como na confraternização, no final do ano, na empresa. Olha, eu estou indo na confraternização. Mas você tem que tomar cuidado do que você vai fazer lá, o seu testemunho, né? Porque a sua fé vai ser testada. Né? Eu lembro, na época que eu servi o exército, eles tinham, era um determinado período do ano, então era uma coisa bem religiosa, e eles não obrigavam os militares todos a assistir aquilo, mas eles dividiam, você é evangélico, a sala é aquela, você é católico, é aquela, você é umbandista, é aquela, então tinha para você escolher e ir para naquela confraternização, você ir para aquele setor lá da sua fé. Eu achei interessante, isso eles fizeram em 98, né, já era assim, eu lembro disso. Mas eles não viam nada demais, ia, solenidade. Era uma solenidade. Porém, recusam-se a prestar adoração à imagem. Eles sabiam a razão que eles estavam ali. Cativeiro babilônico. Eles estavam ali porque os seus antepassados já haviam sofrido com isso, com esse problema de adoração, de imagens. O povo de Israel já estava sofrendo, os reis levavam o povo a adorar imagens. E Deus disse, olha, eu vou castigar vocês. Né? E das disciplinas foi 70 anos no cativeiro babilônico.
Então, gente, então quando eles não se prostraram diante da imagem, quem liderou o ataque de acusação aos jovens? Os homens que foram libertos no capítulo 2. Eles não foram livres, aqueles sábios foram livres de serem mortos, porque Daniel foi lá, interpretou o sonho e deu a interpretação correta. Todos foram livres de morte. Daniel e todos esses homens, essas autoridades. Aí os astrólogos, os videntes foram lá e acusaram os jovens, né? E era coisa perversa mesmo. Esses homens eram perversos, né? E o que aconteceu foi que podemos dizer que foi uma oposição à fé daqueles homens, daqueles jovens, que às vezes nós enfrentamos. A nossa fé, nós enfrentamos oposição, né? As pessoas vão vir tentar a nossa fé, vem se opor àquilo que cremos, vem se opor porque você está indo na igreja, vem se opor porque você está lendo a Bíblia, vem se opor, você vai enfrentar esse tipo de oposição. Né? Como é você... Então, isso vem de familiares, vem de amigos, né? Vem de parentes, e os jovens ali foram convocados à explicação. Então, vamos lá, vem lá, chama esses jovens aqui, eu quero ouvir deles. E aqui começa uma verdadeira tentação da fé, né? O orgulho arrogante do rei ao exigir a adoração, a sua imagem, a sua estátua ali. Aí o jovem se recusa em adorar esse ídolo. Aí o rei dá mais uma chance, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vocês vão fazer, quando ouvir o som dos instrumentos, vocês vão adorar. Né? E a fornalha está aqui, está preparada. Se vocês não adoram, serão lançados lá. Eu tenho uma pergunta, cadê Daniel nessa história, né? Daniel, do capítulo 2, capítulo 1, 2, amigo deles. Provavelmente Daniel estava numa missão. Estava numa missão e não participou. Ou ele omitiu ali o seu nome nessa história, porque foi ele que escreveu. Mas vai falar sobre eles três aqui. Mas, diante da acusação, qual foi a atitude desses jovens? Quando eles foram acusados, quando eles foram confrontados pelo rei, qual foi a atitude deles três? Né? Então, uma demonstração de fé. Olha aí o capítulo 3, verso 16 a 18, gente. Presta atenção aqui, o que diz, verso 16 a 18. Ele vai dizer assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Olha o que eles responderam. Capítulo 3, 16. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode o quê? Livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei, de alguma forma. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Espetacular, né, gente?